Boa tarde a todas, a todos. No instante, vamos começar o nosso webinar, nosso encontro de hoje sobre o Plano BD. Esse encontro faz parte do nosso programa de educação financeira e previdenciária, programa da Real Grandeza, chamado De Olho no Futuro. Vamos começar. Nós estamos aqui com a presença da nossa diretora de Seguridade, Patrícia Melo Souza, que vai dar início a esse nosso encontro de hoje. Patrícia, por favor, boa noite. Olá, Luciano, boa noite. Agradecer a todo mundo a participação aqui, agradecer a Fundação Real Grandeza, né, que está, e o trabalho em equipe que vem sendo realizado. A gente tem aqui hoje a comunicação dando esse apoio para a realização desse evento, Luciano e Eduardo, super parceiros, sempre nos ajudando a levar essa informação para as pessoas. Temos aqui hoje, gente, um encontro que vinha sendo muito pedido pelos participantes dos planos previdenciários, mas que é um evento que a gente faz todo ano, né? Então, todo ano a gente se reúne para falar um pouquinho sobre as regras do BD, em outro momento sobre as regras do CD, porque as pessoas têm planos, né? Uns ainda estão na fase contributiva, com bastante caminho pela frente, outros já começam a pensar em se aposentar. E hoje temos aqui a presença do gerente de benefícios previdenciários, que é o Rodrigo Bittencourt, né? O Rodrigo, ele gerencia a área, quando todo mundo quer se aposentar, entra lá na GRP, @frg.com.br, ou então liga, ou vai pessoalmente, né? A Fundação Real Grandeza voltou a atender pessoalmente com horário marcado e fala, olha, quero me aposentar, como eu faço? É a área dele que analisa se todos os documentos, se o momento já está tudo ok, o processo já está ok, enfim. Então, ele está aqui hoje para que vocês façam. Ele vai fazer primeiro uma apresentação com aquelas informações que a gente entende que provavelmente são as dúvidas que existem, e depois a gente vai abrir para perguntas, né? Para que, assim, a ideia não é atender a casos individuais, né? Mas vocês podem ter perguntas que são dúvidas que também outros colegas têm. E o Rodrigo está aqui justamente para responder a vocês e falar sobre todas as possíveis situações que um participante do Plano BD pode viver. Primeiro, também vou aproveitar para passar alguns recados aqui. Lembrar vocês que a Fundação Real Grandeza está com o primeiro plano família dela instituído, que é o FRG Prev. A gente fez umas simulações, uns estudos, e baseado na rentabilidade do CD, é claro, a gente não tem como prever o futuro, e a Fundação ela bate um bolão quando a gente fala em rentabilidade. Então, se você ou algum parente seu de até terceiro grau tem uma previdência privada no setor aberto, nós convidamos vocês a fazerem a portabilidade para o FRG Prev. Eu, pessoalmente, tinha um pequeno valor no Icatu, numa previdência privada, e fiz questão de ser a primeira portabilidade do FRG Prev, tá? Porque eu não via aquele pequeno valor sair do lugar, parecia cada vez menor, toda vez que eu olhava. Então, já no primeiro mês, na Real Grandeza, eu já pude sentir a diferença. A gente ainda não pode fazer a divulgação de rentabilidade, só depois que o plano tiver 12 meses, mas eu posso garantir a vocês, assim, todo mundo que está procurando a gente para fazer uma portabilidade, dá o nome do plano, onde o dinheiro está, e a gente faz a comparação com a nossa rentabilidade, a pessoa vê o quanto ela perdeu de dinheiro por não estar na Real Grandeza. A gente está com taxa zero de administração para quem fizer a portabilidade no valor de mais de R$100 mil, e uma taxa de administração de 0,2, que é muito competitiva.
E o que é esse trabalho? É uma frente de trabalho nova para que nós possamos garantir a sobrevida dessa entidade que já está aqui há 50 anos fazendo previdência com qualidade e honrando aí seus 12 mil participantes, tá? Sem nunca ter pago um dia sequer atrasado, com um dia sequer de atraso dos seus benefícios. Então, você pode abrir o seu plano, né, na FRGPrev, mesmo sendo do BD, mesmo sendo do CD, você pode abrir um plano no FRGPrev, você ou até parente de terceiro grau, descendente ou ascendente. Essa é a primeira coisa. A segunda, falar para o pessoal do Rio de Janeiro, que é a nossa clínica do programa Linha de Cuidado, ela está se mudando para um outro lugar, mas não se preocupem, ela continua em Copacabana, é bem perto de onde ela hoje está. E por que a mudança? Porque a gente vai ampliar os serviços oferecidos pela clínica. A gente está tendo uma demanda boa, o pessoal está gostando muito do serviço, está sendo elogiado. Lembrando que tudo que é feito lá, prescrito pelos médicos do Linha de Cuidado, não incide coparticipação. Então, a pessoa não tem aquele desconto, não vê aquele desconto no contra-cheque ou no boleto de pagamento do plano. E o pessoal está gostando muito por isso, né? Pela coparticipação zero de tudo que se faz ali, exame de sangue, exames laboratoriais, consulta com cardiologista, clínico geral, dermatologista, nutricionista, psicólogo, também temos na clínica. Então, o espaço não comporta mais a demanda e essa mudança vai acontecer para a gente poder atender com mais conforto, com mais qualidade e ampliar o leque de serviços prestados. Então, queria dar esses 2 recados para vocês. Vou passar agora a palavra para o Rodrigo, desejar que seja uma boa apresentação e dizer que a gente está aqui depois a postos para todas as dúvidas de vocês. Muito obrigada e uma boa noite. Rodrigo, é com você. Obrigado, Patrícia. Bom, boa noite. Meu nome é Rodrigo Bittencourt, sou gerente da área de benefícios previdenciários. Não vou perder tempo, já vou colocar a apresentação na tela aqui. A ideia é a gente fazer uma apresentação bem rápida, falar das regras do plano BD, falar das regras para quem já está elegível à aposentadoria e para quem não está elegível à aposentadoria, e depois abrir para as perguntas e tentar tirar o maior número de dúvidas que vocês tiverem aí, o que a gente puder responder, a gente vai responder. Bom, hoje a gente vai falar diretamente para os participantes do plano BD, né? O plano BD é o plano mais antigo da Real Grandeza, vem desde a criação da entidade em 1970, 71, início de operação em 72. É o plano mutualista, que tem aquelas regras vinculadas ao salário de benefício, à média dos últimos salários, para a concessão do benefício. Você sabe, tem todas as regras para cálculo do benefício quando você adere ao plano, mas não sabe quanto vai contribuir, Então, as contribuições são calculadas para suprir, para compor a reserva matemática dos participantes e para a gente conseguir honrar todas as obrigações que o plano tem com os assistidos. Então, aqui, rapidamente, a gente demonstra a população atual do plano. É um plano BD, é um plano bem maduro, ele está fechado para novas adesões já há bastante tempo. Então, a gente tem aí uma população total de 9.412 participantes, pouco mais de 600 ativos, a grande maioria já é aposentada no plano, ali já dividida entre aposentados e pensionistas. E a relação de benefícios por espécie, por tipo de benefício, também na direita. A gente tem... o plano B dele segue as regras do INSS, então a gente complementa os benefícios concedidos pela Previdência Social. O plano é atrelado ao INPC, ele tem basicamente renda vitalícia, todos os benefícios são vitalícios e corrigidos anualmente pela variação do INPC, comparado com o índice do INSS. Aqui na direita o resultado do plano até junho, a gente está aí com uma meta atuarial de 8,09 até junho, contra uma rentabilidade de 5,52. A gente já tem aí resultados mais parciais ainda, que mostram a recuperação da rentabilidade do plano até julho e agosto.
Então, acho que a gente vai ter uma reversão desse cenário até o final do ano. E falar um pouquinho sobre as vantagens do plano. Né? O plano, como eu falei, ele complementa os benefícios da Previdência Social e, além da parcela da complementação, todo o assistido do plano BD recebe uma parcela de adicional de aposentadoria, que também é vitalícia, que a gente vai ver um pouco mais à frente. O plano ele também tem benefícios para os familiares, né? Ele gera uma pensão por morte, que também é vitalícia, né? Todos os assistidos do plano B, tanto do plano BD quanto do plano CD, podem usufruir de um benefício fiscal, né, de até 12% da renta bruta anual. Então, todo mundo que contribui, né, o plano de previdência, o plano BD, ele ainda tem contribuição enquanto assistido, apesar de ser uma contribuição bem baixinha, mas tudo que o assistido contribui para o plano, ele pode deduzir da base de cálculo do imposto de renda. A gente tem nesse plano, que é uma raridade até em relação a planos BD atualmente, que é a garantia mínima anual, né? O plano faz a reposição das perdas inflacionárias ao longo do ano, e essa parcela da garantia mínima anual é paga sempre em janeiro de cada ano. Além das 12 parcelas mensais do benefício, a gente tem o que a gente chama de abono anual, que é muito parecido com o 13º salário, né? A gente tem um benefício mínimo também estabelecido em regulamento, que hoje, para o aposentado, é de 20 unidades de benefício, que hoje está em R$ 615. Então, nenhum assistido do plano BD recebe menos do que esses R$ 615. Os empregados que saem do plano, a gente vai ver mais à frente também. Os empregados que saem da empresa patrocinadora, mas que ainda não podem se aposentar, têm algumas opções para permanecer no plano. A gente vai ver todas essas regrinhas mais à frente. E os benefícios são calculados com base na média dos últimos 36 salários. A gente vai ver também um pouquinho dessa regra mais à frente. Como eu falei, os participantes, tanto ativos quanto assistidos, contribuem para o plano. Hoje, o plano BD tem uma das menores alíquotas de contribuição, né? O ativo hoje paga ali entre 1,25% e 9% do salário real de contribuição. É uma taxa bem baixinha, e os assistidos pagam um pouco menos da metade disso. As alíquotas escalonáveis vão de 0,42% a 2,5% do benefício, também descontado direto em folha. Aqui é um exemplozinho prático. Um participante ativo que hoje tem uma remuneração de R$ 10.000 paga R$ 421 para o plano, né? Dividido entre as alíquotas lá, 1,25%, que dá R$ 53, 3%, que dá em torno de R$ 106, e a alíquota do tudo que excede ao teto da Previdência, o participante paga 9% sobre esse valor. Então, quem tem um salário próximo, uma remuneração próxima a R$ 10.000, paga hoje uma contribuição de R$ 421 apenas. E os assistidos é uma contribuição ainda menor. As alíquotas vão ali de 0,42 a 2,5. Então, um assistido que recebe um benefício hoje bruto de R$ 10.000 vai estar pagando uma contribuição de R$ 117 para o plano. Então, essas são as alíquotas de contribuição do plano. E quais são esses benefícios, né? Quais são os benefícios oferecidos pelo plano? Como eu falei, o plano BD ele é vinculado à Previdência Social. Então, a gente complementa, o regulamento complementa os benefícios concedidos pelo INSS, né, pela Previdência Social. Então, a gente concede complementação por tempo de serviço, a complementação de aposentadoria por idade, a complementação de aposentadoria especial e também a complementação de aposentadoria por invalidez. Além desses benefícios programados, a gente tem os benefícios também de pensão por morte e a própria invalidez, que é um benefício de risco. Então, todos esses benefícios são um direito dos participantes do plano BD. E o que o participante precisa para se aposentar pelo plano BD? Ele precisa, primeiro, estar aposentado pela Previdência Social, né? Aqueles participantes que entraram no plano já com uma idade avançada, que hoje são raríssimos casos, pagam uma joia atuarial quando se aposentam. Precisam estar desligados do quadro da patrocinadora. Então, antes de requerer o benefício na fundação, você precisa se desligar da empresa. E precisa ter, no mínimo, 10 anos de contribuição para o plano, que hoje a grande maioria tem, né, porque o plano fechou para adesão no finalzinho da década de 90. E para aqueles participantes que entraram depois de 1/9/79, essa parcela de participantes está sujeita a uma idade mínima,
que no caso da complementação de aposentadoria por tempo de serviço é de 55 anos, e para aqueles que se aposentam pela especial é de 53 anos. Esse encargo adicional ele não impede o participante de se aposentar, tá? Só que se esse participante for se aposentar antes de cumprir essa idade mínima, ele vai estar sujeito a um encargo adicional aí, atuarial, quando vier a se aposentar pela Rio Grandeza. Como que é feito o cálculo do benefício na fundação? Como eu falei, o assistido recebe duas parcelas. A complementação, que é o percentual dos 36 últimos salários dele, que a gente chama de SRD. Então, os salários são corrigidos pelos índices, os 12 primeiros pela variação da UB, que é o INPC, e os últimos 24 pelo índice de correção do INSS. Todo mês o INSS publica uma portaria que tem todos os índices de atualização salarial. Então, a gente utiliza esses índices para corrigir a média dos últimos 36 salários e a gente deduz dessa parcela um valor de INSS hipotético, que é calculado também com base nos 36 últimos salários, só que cada salário desse é limitado ao teto da Previdência Social. Então, essa é a parcela de complementação, que é paga vitaliciamente, e além dessa parcela de complementação, o participante recebe uma parcela adicional, que é um percentual sobre a média dos últimos 36 salários, limitado ao teto de contribuição do plano. Então, esse percentual de adicional ele varia entre 20% e 25%, o máximo dele é 25%, para quem já atingiu 100% da complementação. Então, por tempo de serviço, quem tem mais de 35 anos comprovados, né, no caso de homem, e 30 anos de serviço comprovado no caso de mulher. Então, para quem se aposenta já com a integralidade do benefício, o participante, além da complementação, vai receber a parcela de 25% do adicional. Essas duas parcelas somadas resultam num benefício de aposentadoria do plano BD. Depois de concedido o benefício, esse benefício é reajustado anualmente, né? Um benefício vitalício, reajustado com base nos índices de reajuste do INSS, mas o plano garante também a variação do INPC acumulado no ano. Então, nos últimos anos, como a Previdência Social tem dado o mesmo índice de reajuste, sempre baseado no INPC, a gente tem um histórico aqui de reajuste dos últimos anos. O último de 2022 foi de 10,16%, e esse reajuste é aplicado sempre em janeiro, junto com o reajuste dos benefícios da Previdência Social. Então, a partir da concessão do benefício, no primeiro ano esse reajuste é proporcional, né, e a partir do segundo ano ele já entra no reajuste integral, utilizando o índice de reajuste da Previdência Social. E aí, no caso de pensão por morte, né, o participante, depois de aposentado, que vier a falecer, ele tem a garantia do benefício de pensão por morte para os seus beneficiários. No plano BD, a gente reconhece os mesmos beneficiários que a Previdência Social. Então, a Previdência Social tem uma escala de beneficiários, né? A primeira classe dos beneficiários são os cônjuges e companheiros. A segunda classe são filhos e equiparados. A terceira classe, irmãos com dependência econômica, né? Se o beneficiário tiver um irmão que dependa economicamente dele, ele também tem direito a um benefício de pensão que vai até os 21 anos de idade, né? Até a maioridade. E os pais também podem entrar nesse rol de beneficiários se comprovada a dependência econômica. Eu vi que tem algumas pessoas estão perguntando sobre os tetados, eu vou falar um pouquinho sobre os tetados mais à frente. Se eu não abordar, vocês podem voltar a me perguntar, a gente vai responder no final, tá? No plano BD, a gente tem uma tabela única de imposto de renda, que é a tabela progressiva, né? A mesma tabela que a gente paga hoje de imposto de renda enquanto ativo, enquanto empregado. É uma tabela que está bem defasada, sem reajuste da Receita Federal já há bastante tempo, né? Isso é bastante discutido. Até em época de campanha eleitoral, né? A gente está ouvindo bastante isso, de que os candidatos vão reajustar a tabela de imposto de renda. É essa tabela aqui, né? Que também é escalonada, e ela varia lá. Tem uma parcela isenta até R$ 1.900, tem uma parcela que sofre a tributação de 7,5%, até 27,5%, né, de todo o rendimento acima de R$ 4.664. Então, a tabela é exatamente a mesma que a gente paga hoje,
enquanto ativo, a gente vai pagar enquanto assistido. No caso da aposentadoria, para quem tem mais de 65 anos, você tem mais uma parcela isenta da base de cálculo, que é a primeira faixa, no valor de R$ 1.903 atual. Você faz também dedução de dependentes, que hoje está em R$ 189,54. E essa tabela progressiva permite outras deduções, né? Deduções com despesas de saúde, educação, tudo que a gente tem enquanto ativo, a gente também continua tendo enquanto aposentado. E aí, como que o participante deve proceder para requerer o benefício na fundação? Ele vai, como a Patrícia falou, vai buscar os nossos canais de atendimento, né, por e-mail lá da Central de Relacionamento, grp@frg.com.br, vai procurar o atendimento telefônico ou até o atendimento presencial para receber todas as orientações de como fazer o requerimento do benefício. E aí vai anexar toda a documentação que é exigida, toda a relação de documentos. A nossa central de atendimento passa para o participante, no momento que ele faz contato com a nossa central, mas basicamente são cópias das rescisões de contrato de trabalho, para a gente certificar o desligamento da empresa, a cópia da carta de concessão do INSS, né, porque o participante precisa estar aposentado previamente no INSS para requerer o benefício, o SCRE, que é o detalhamento de crédito atualizado do INSS, que a gente mantém uma base cadastral com o valor do INSS atualizado no nosso sistema. A gente solicita também a cópia das carteiras de trabalho para fazer validação da contagem de tempo de serviço que o INSS concedeu, porque a gente conta o mesmo tempo do INSS, então a gente não considera no cálculo somente o tempo de serviço na patrocinadora, né? Muita gente tem essa dúvida, muita gente pergunta para a gente isso, então a gente considera todo o tempo de serviço considerado e comprovado junto ao INSS, mesmo que seja um tempo anterior à Furnas ou a qualquer um dos nossos patrocinadores. Então, certificado de reservista, tudo que for utilizado para contagem de tempo de serviço no INSS, a gente faz a validação prévia também, para certificar que o INSS fez a contagem corretamente, concedeu até um benefício lá na Previdência Social corretamente. E, além desses documentos, também para quem tem algum tipo de tempo considerado especial, né, como risco elétrico, qualquer tipo de agente agressivo, né, ainda reconhecido pela Previdência, que são poucos hoje, a gente também solicita os documentos de comprovação, a CD40, DIRBEM 8030, DSS 8030 e o PPP, que foi o último documento emitido pela Previdência Social. Só que a gente, em período de PDV, a gente recebe essa informação prévia também do patrocinador, das pessoas que se inscreveram no PDV, e a gente emite um kit de aposentadoria, que eu vou falar mais um pouquinho à frente, onde a gente identifica os documentos que a gente já tem no nosso arquivo. Então, pode ser que o participante precise somente preencher o requerimento e dar entrada no benefício. Não precise apresentar toda essa documentação que é necessária para a concessão do benefício. A concessão do benefício, depois que o participante entra com pedido de aposentadoria, é de até 45 dias, é o prazo máximo para a gente conceder um benefício do plano BD. O início do benefício é um dia após o desligamento da empresa, é o que a gente considera como data de início do benefício. Os requerimentos precisam estar datados e assinados, sem rasura, mas a nossa central de atendimento orienta sobre tudo isso. E o pagamento dos benefícios do plano BD é realizado sempre no penúltimo dia útil de cada mês. Tá? Se um empregado que hoje paga algum tipo de pensão alimentícia, é importante que no momento da transição para a aposentadoria, que atualize o ofício junto ao judiciário, lá, junto ao juiz, porque esse ofício precisa, para a gente poder fazer a consignação em folha da pensão alimentícia, esse ofício precisa estar endereçado à Real Grandeza, né? A gente não aceita o ofício antigo endereçado ao patrocinador, a Furnas, ou qualquer outro patrocinador. Então, precisa atualizar, isso é importante para a gente poder dar continuidade no desconto da pensão alimentícia, também no benefício de aposentadoria. E para quem tem aposentadoria e que entrou com ação judicial contra o INSS para converter e para ter direito à aposentadoria especial, a gente também recebe o pedido de aposentadoria, a gente não segura, não retém nenhum tipo de aposentadoria por conta de ação judicial, tá? Mas nesse caso o participante informa
que tem uma ação judicial. É importantíssimo informar que tem uma ação judicial, porque ele faz um tipo de requerimento um pouco diferente do padrão. Então, essas são algumas orientações que a gente passa sempre. E agora a gente vai falar dos institutos. O que a gente chama de institutos são, na verdade, opções que o participante tem quando se desliga da empresa, mas ainda não pode se aposentar. Então, no caso do Plano BD, quem se desligar da empresa e ainda não for aposentado no INSS, ele pode optar por um dos 4 institutos que são previstos em lei. Tá? Então, benefício proporcional diferido, resgate, portabilidade e autopatrocínio, que a gente vai ver detalhadamente mais à frente. Então, o participante tem 2 opções para permanecer vinculado ao plano de previdência e tem 2 opções também para se retirar do plano. Então, a primeira delas é o autopatrocínio, né? O participante pode continuar vinculado ao plano e nessa opção ele continua contribuindo para o plano e começa a pagar, além da parcela dele, ele passa a pagar também a parte da patrocinadora. Mas como as alíquotas estão bem baixinhas, os participantes até conseguem manter o vínculo e continuar contribuindo para o plano depois do desligamento. Para esse instituto, não há carência. Tá? O benefício proporcional diferido, que a gente chama de BPD, o participante pode continuar vinculado à entidade, mas, nesse caso, ele não faz mais contribuições. Então, ele mantém o vínculo com a entidade até ele conseguir se aposentar na Previdência Social. Ele não faz mais contribuições e, nesse caso, se ele tiver menos de 30 anos de contribuição para o plano, ele vai ter uma proporcionalidade aplicada ao benefício dele, que a gente chama, é exatamente o que a gente chama de benefício proporcional diferido. Para optar por esse instituto, o participante, ao se desligar, precisa ter, no mínimo, 3 anos de vinculação, mas, como eu já disse, todo mundo do plano BD já tem aí bem mais do que isso. E a opção pelo BPD permite também a opção posterior pela portabilidade ou pelo resgate, pelos outros institutos. O terceiro instituto é a portabilidade. O participante tem a opção de transferir a reserva de poupança dele para outro plano de previdência. E aí, nesse caso, extingue-se todas as obrigações da real-grandeza como participante. E esse tipo de instituto tem uma carência de 3 anos também, que todo mundo do plano BD já tem. Então, o participante, nesse caso aqui, pode transferir, né? Pode optar pela portabilidade, mesmo que já esteja elegível ao plano para aposentadoria, mas, nesse caso, ele tem uma perda muito grande, porque a portabilidade do plano BD só considera a reserva de poupança, as contribuições que ele fez para o plano, corrigidas pelo INPC. Então, isso dá geralmente uma reserva muito pequena comparada com o benefício que ele pode ter vitalício na real grandeza. E o resgate, a última opção, também só sobre a reserva dele, só sobre as contribuições dele corrigidas pelo INPC. E, nesse caso aqui, o participante recebe o dinheiro na mão, mas paga uma tributação de imposto de renda de acordo com a tabela progressiva. Então, não tem carência nesse tipo de instituto, mas o participante tem uma perda muito grande, ele recebe somente as contribuições dele e ainda tem a retenção do imposto de renda. Esses são os nossos canais de atendimento, né? A gente tem as nossas centrais telefônicas, o e-mail da área de atendimento, a gente tem canal de ouvidoria também, tem uma diretoria de ouvidoria dentro da Real Grandeza. Recentemente, a gente implementou o atendimento pelo WhatsApp, o participante também pode solicitar uma série de serviços pelo WhatsApp. Atendimento presidencial, a gente tem um aplicativo também que tem uma série de serviços para o participante. A gente tem também o site com a área restrita do participante, que tem outra série de serviços digitais. E a gente faz também atendimento por vídeo, para quem quer tirar dúvida. Aí sim, como a Patrícia falou, para tratar daquele caso individual, do participante que tem alguma dúvida particular, a gente faz esse atendimento, além do atendimento que a gente já tem com a central de relacionamento, quando o assunto é um pouco mais técnico, um pouco mais complexo, a gente faz também o atendimento por videoconferência com um técnico especializado. Então, esse técnico pode tirar todas as dúvidas desse participante, orientar os melhores caminhos para a aposentadoria e orientar as melhores opções também para a aposentadoria. A gente tem o simulador de renda também, para quem quiser consultar a sua renda estimada atual, disponível no site da Fundação.
mediante login e senha, o participante consegue simular o benefício de renda dele, consegue simular a renda líquida dele, até descontando a contribuição e o imposto de renda, ele consegue ver tudo isso no portal de serviços da Real Grandeza. E aí, como eu falei, em caso de PDC, em caso de programa de desligamento do patrocinador, a gente faz essa ponte com o RH da empresa e a gente envia para as pessoas que aderiram ao PDC um kit de desligamento com todas as informações necessárias para a aposentadoria, com toda a documentação que a gente já tem arquivada e o que o participante precisa apresentar, todo o caminho para requisitar a aposentadoria. Depois disso, o benefício é concedido e ele já entra na folha de pagamento e já segue o fluxo normal, já segue a vida normal do nosso assistido, com todas as informações que a gente disponibiliza para ele. Aqui, eu não vou entrar muito no detalhe, mas a gente tem um material bem vasto que vai ficar disponível depois da apresentação sobre como solicitar o benefício de aposentadoria no INSS para quem ainda não é aposentado pelo INSS. Antigamente, a gente tinha um convênio de concessão que a gente funcionava como despachante de participante para fazer o requerimento desses benefícios. Hoje em dia, o INSS está restringindo muito o acesso desses tipos de convênio. Então, o nosso convênio hoje está suspenso, mas isso não impede que a gente dê toda a orientação para o participante que também precisa fazer o requerimento do benefício de aposentadoria no INSS. Então, o serviço do INSS hoje está todo digital, através do canal Meu INSS deles lá. E aqui a gente tem as orientações de como acessar, como solicitar a aposentadoria, e é isso. E em caso de dúvida, também em relação ao INSS, a gente pode prestar toda a assessoria, toda a orientação e auxiliar o participante na hora da solicitação da aposentadoria também no INSS. Em caso de dúvidas, a gente coloca os nossos contatos aqui, da nossa central de atendimento, e os canais de atendimento também do INSS, central do 135, também disponível para todos os segurados. Rodrigo, já tem uma pergunta feita aqui, algumas perguntas, né? Qual é o percentual da esposa em caso de morte do aposentado? E aí eu acho que vale também você já complementar se tem alguma diferença em relação a quem está na ativa em caso de morte, como fica a situação do viúvo ou viúva. Sim, percentual de pensão por morte previsto no regulamento do Plano BD é de 45%, né? E em caso de falecimento na ativa, a gente calcula, a gente faz, na verdade, uma simulação de um benefício por invalidez, né, que é um benefício de 100%, e aplica 45% sobre esse valor estimado de um benefício, como se o participante tivesse aposentado por invalidez. Então, tanto para o ativo quanto para o assistido, o percentual é de 45%. Né? A diferença é que para o assistido a gente aplica 45% sobre o benefício que o aposentado vinha recebendo. Né? E no caso do ativo, a gente faz essa simulação com base nas regras do benefício de invalidez. Mais alguma pergunta? Eduardo, por favor. Adriana Moura e Paulo Roberto Assunção, que é a questão dos tetados, Rodrigo. Tetados. Para quem entrou a partir de 12 de abril de 82 no plano, a gente tem uma limitação no regulamento, que é baseado em 3 vezes o teto da Previdência Social. Então, para quem entrou a partir dessa data, desse marco, o benefício ele sempre vai ser calculado com base no salário limitado a 3 vezes o teto da Previdência Social. Então, o empregado pode receber um salário de R$30 mil, o cálculo dele vai ser feito com base nesse salário mês a mês, também corrigidos pelos índices do INSS, mas esses salários vão ser sempre limitados a 3 vezes o teto da Previdência Social. Eu não sei se eu respondi a pergunta, se alguém quiser complementar. Respondeu também a pergunta do Marcelo Correia, que perguntou também sobre os tetados. O Edson Damasio, ele envia uma outra pergunta. Oi, pessoal. No último webinar, foi informado que o plano BD estava com déficit de 1,785 sumiu aqui, bilhão. Posição de 6 de 22. Já tem posição atualizada?
O plano BD, ele voltou, o rendimento voltou a bater meta, mas ele continua numa situação ainda deficitária. Mas não há nenhum aceno de necessidade de equacionamento. Obrigado, Patrícia. Rodrigo, ainda sobre o caso dos tetados, a Adriana Moura, ela complementa aqui a pergunta. Não existe plano para resolver isso, já que o teto caiu? Oi, eu posso responder e depois complementar. Adriana, isso não é uma situação que diz respeito diretamente à Real Grandeza, tá? A gente sabe de um grupo de ativos que entrou com uma medida judicial. O Rodrigo pode até dizer se tem alguma informação sobre essa medida judicial, mas a gente não recebeu nenhuma decisão que tenha alterado esse teto em alguma ação coletiva. Então, não há como isso ser feito, é uma questão de regulamento, já foi estudado diversas vezes, isso exigiria um aporte por parte da empresa Furnas e um aporte também por parte dos participantes. E não houve, a gente não recebeu nenhum tipo de informação por parte da patrocinadora sobre sua intenção de realizar esse aporte. Eu ia complementar falando justamente isso, Patrícia. Alguns anos atrás, a gente foi demandado para fazer esse estudo, né? A gente calculou a parcela tanto do empregado quanto da patrocinadora, enviou os resultados desses estudos para a patrocinadora, mas não houve uma continuidade nesse processo, porque o valor que deveria ser aportado pela patrocinadora era bem considerável, bem alto. Então, não teve um prosseguimento nesse sentido, e a gente continua sendo obrigado a seguir o regulamento da forma que ele está hoje. E como a Patrícia falou, isso depende totalmente do patrocinador querer fazer alguma coisa nesse sentido. Paulo Maia, em caso de demissão e não tiver os 30 anos de contribuição, quais as opções? Como eu expliquei, o participante que se desliga e não tem o tempo suficiente para aposentar na Previdência Social e depois na Fundação, ele tem direito àqueles institutos de previdência, né, que são o autopatrocínio, BPD, portabilidade e o resgate. Ele tem essas 4 opções. Mas ele falou sobre os 30 anos, o participante ele não precisa ter 30 anos de Furnas para se aposentar. Como eu disse, o plano BD ele considera todo o tempo de serviço do empregado, mesmo aqueles que foram anteriores a Furnas. Então, se o participante já tem no INSS hoje mais de 35 anos de serviço, ele pode se aposentar na Fundação, mesmo que ele tenha ficado apenas 20, 25 anos na Fundação, entendeu? A gente conta todo o tempo passado. E para aquele participante que não tem realmente o tempo para se aposentar, ele tem a opção do benefício proporcional diferido, né? Que se o tempo dele for inferior a 30 anos, ele vai pagar uma proporcionalidade em cima do benefício, mas ele pode continuar vinculado à entidade, aguardando completar o tempo para a aposentadoria no INSS e depois na Fundação. Leandro Lourenço Rodrigues. No caso de desligamento da empresa, como é feito o cálculo do autopatrocínio? É utilizado o SRC e o SRB como base de cálculo? É utilizado o último salário dele enquanto ativo para fazer o cálculo da contribuição do autopatrocínio, tá? Não é SRB, não. A gente usa o último salário dele de empregado. Marcelo de Queiroz Pérez. Explicar se existe a necessidade de documento de aposentadoria especial tipo PPP, no caso de já ser aposentado especial no INSS. A gente solicita a documentação justamente para fazer a validação do tempo no INSS. Mas se o participante não tiver essa documentação, a gente também não retém o benefício por conta disso, não, tá? Mas esses casos podem ser tratados aí numa consulta, se o participante quiser fazer contato com a gente, agendar um atendimento, a gente já informa o participante tudo que a gente tem de documentação, porque toda essa documentação de PPP, SB40, a gente tinha troca de informação com a patrocinadora, né? Então, muita documentação em relação à contagem de tempo a gente já tem arquivada. Então, pode ser que o participante não precise apresentar, tá? E no kit de desligamento, para quem for sair nos próximos PDVs, a gente também monta um checklist individualizado
apontando os documentos que a gente vai precisar. Tá? Então, o participante pode ficar tranquilo que isso não vai impactar a concessão do benefício dele, não. Tá? Rodrigo, acho interessante comentar que foi criada uma espécie de pasta individual para cada pessoa, quando ela se loga no site da Fundação Real Grandeza. Você podia falar o que tem lá dentro, o que ela pode encontrar ali? A gente tem um dos serviços que a gente tem disponíveis lá no portal do participante, é um dossiê eletrônico. Então, a gente já tem toda a documentação que a gente já tem previamente do participante, está gravada lá nesse... na verdade, está dentro do nosso GED, né, do nosso gerenciador eletrônico de documentos, e o participante pode acessar isso através desse canal de autoatendimento, fazendo o login dele no site da Real Grandeza e procurando a opção dentro da pasta Previdência, ele tem a opção lá de dossiê eletrônico. Então, clicando lá, ele consegue ver toda a documentação que a gente já tem dele, arquivada, tudo de forma segura, só o próprio participante acessa a documentação. Então, tudo isso está disponível também para acesso do participante. Depois que a gente concede o benefício dele, toda a documentação gerada nesse processo de concessão também fica gravada nesse dossiê eletrônico. Ou seja, se vocês quiserem saber, ter certeza que a Fundação Real Grandeza já tem algum documento que é importante nesse cálculo, entrem no site da Fundação e acessem o dossiê eletrônico de vocês, e aí vocês já vão ter a resposta se aquele dado já está ou não no domínio da Fundação, para aquilo ali ser levado em conta na hora do seu cálculo. Isso, muito bom isso. E quem quiser se antecipar e enviar a documentação que estiver faltando lá, já pode fazer isso através da nossa central de atendimento, né? Enviar a documentação, que a gente recebe a documentação, faz a indexação no GED e ela já passa a aparecer lá no dossiê eletrônico. Dudu? Só lembrando que quem for acessar o site é a parte Previdência Participante, para não confundir com acesso ao portal de saúde. Temos dois acessos agora para os participantes. Flávio Nepomuceno. Na regra da Real Grandeza para aposentadoria, você precisa estar aposentado. Mas agora teremos uma nova categoria, os demitidos. Nesse caso, tem como se aposentar? Tem. Não, independente do motivo do desligamento da empresa, o participante pode requerer o benefício dele de acordo com aquelas regras de elegibilidade que a gente apresentou. Então, independente se a demissão, se foi PDV, se foi qualquer tipo de demissão, é caracterizado o desligamento da empresa. Então, tendo o desligamento da empresa, o participante pode requerer o benefício, desde que ele tenha os outros requisitos, né? Estando aposentado pela Previdência Social, se ele cumprir todos os requisitos, ele pode, independente do motivo do desligamento. Então, Paulo de Souza pergunta, o terreno onde ficava Furnas, se for vendido, vai reverter para o quê? Patrícia, você quer falar? Vamos lá. Os prédios, né, a sede da Fundação Real Grandeza, ela é um patrimônio pertencente ao plano BD. A Furnas tinha uma dívida com o plano BD e ele pagou essa dívida passando para o nome do plano BD essa propriedade. Então, quando ela for vendida, o valor vai ser revertido integralmente para o plano BD, que é o proprietário daquele conjunto de prédios. Obrigado, Patrícia. O Dalton pergunta, em caso de demissão e não tiver os 30 anos de contribuição, quais seriam as melhores opções para o trabalhador? Acho que essa pergunta já foi, não? Foi de 30 anos de contribuição, mas não em relação às melhores opções, né? Melhores opções para quem não tem 30 anos de contribuição para o plano? Isso. Bom, são os institutos, né? O participante pode continuar autopatrocinado até completar o tempo para se aposentar, ou ele pode ficar em BPD, e aí, nesse caso, ele não faz mais contribuições, mas ele continua vinculado ao plano até atingir a idade dele e o tempo lá para se aposentar no INSS e poder requerer o benefício. Então, assim, para quem está muito próximo de completar os 30 anos, uma boa opção é o BPD, né? Porque o participante não paga mais nada, não precisa pagar mais nada, só vai ficar aguardando o tempo dele para aposentar na Previdência Social. Isso em caso de desligamento antes do participante atingir lá os 30 anos, né? Então, as melhores opções são essas. BPD, o participante não paga nada, mas tem uma proporçãozinha aplicada ao benefício. E quem ainda tiver condições de ficar como autopatrocinado, né, vai sair da empresa, mas vai para uma outra empresa, ou vai continuar trabalhando e vai ter uma renda para continuar contribuindo, ele fica em autopatrocinado, porque aí, nesse caso, é como se ele continuasse na ativa, né? Ele continua contando tempo, ele continua contando
todas as carências dele continuam contando para a aposentadoria. Então, se o participante tem condições de continuar como autopatrocínio, ele é sem dúvida a melhor opção para ele atingir 100% do benefício dele. Se não, ele tem a opção do BPD. Então, essas são as melhores opções para quem sai e ainda não pode se aposentar. Tá? Autopatrocínio e BPD, benefício proporcional diferido. Paulo Roberto Assunção. Os aportes que são realizados mês a mês após os 35 anos de contribuição não podem ser considerados? Os aportes são feitos mês a mês, eles são considerados. Na verdade, os aportes são feitos mês a mês, eles formam a reserva de poupança do participante. Né? O plano B dele é um plano coletivo, então todo mundo contribui para uma conta única, né? Um bolão, né? Que é a conta coletiva do plano, e os benefícios de aposentadoria são pagos com base nesse bolão, nessa conta coletiva. Então, todas as contribuições que os participantes fazem, tanto na fase de ativo quanto na fase de aposentado, eles são... o objetivo dessa contribuição é compor essa reserva matemática coletiva, né? Então, assim, se não houver contribuição, a gente não consegue honrar os benefícios futuros, né? E aí, como é coletivo, é que a gente tem essa proporção entre superávit e déficit. Então, enquanto a gente tem as contribuições entrando, tanto dos ativos quanto dos assistidos, a gente consegue formar essa reserva matemática necessária para cumprir todas as obrigações do plano no futuro, né? Até esgotar o último pagamento do último assistido. Então, as contribuições servem para isso. Tanto porque se a gente só tivesse contribuição enquanto ativo, a gente teria que cobrar uma contribuição muito maior, né? Mas como a gente dilui isso por todo o período de participação do empregado no plano, né? Desde a fase de ativo até a fase de aposentado, né? A gente só não cobra de pensionista, né? No plano BD. Mas se a gente não fizesse essa diluição durante toda a vida do empregado, a gente teria que cobrar uma contribuição muito maior enquanto ele estivesse na ativa. Né? Então, é dessa forma que o plano foi estruturado. As contribuições não servem somente para pagar pensão por morte. Elas servem, na verdade, para compor toda essa reserva matemática necessária para cumprir todas as obrigações que a gente tem com todos os assistidos do plano. Tá? Então, as contribuições servem para isso. Marcelo de Queiroz Pérez. No caso do BD, o que ocasiona déficit, uma vez que as despesas administrativas são pagas pela patrocinadora? A gente não pode misturar a despesa administrativa com o déficit. O déficit é previdencial, né? É dessa conta coletiva que a gente precisa compor para pagar os benefícios. Né? Então, independente da patrocinadora arcar com 100% da despesa administrativa, no caso do plano BD, os déficits podem continuar acontecendo. E o déficit se origina por uma série de fatores. Né? O déficit pode ser conjuntural, como a gente está atravessando agora, pode ser estrutural, tem uma série de fatores que podem ocasionar um déficit. Assim, eu não sou atuário, né? Não sei se a Patrícia quer complementar, mas os déficits são originados por diversos fatores. Assim. Ok. Vamos lá. De onde os déficits são originários? Marcelo, uma coisa é o que você precisa para o plano rodar administrativo, ou seja, o custo administrativo paga a luz, paga o salário das pessoas, paga desde a segurança que fica na porta ali da fundação, rateado entre tudo que existe na fundação, é claro, plano CD, plano BD, saúde, e isso é o administrativo. No caso do BD, Furnas paga integralmente por causa de uma liminar obtida pelo Após-Furnas. Sim. Agora, o déficit e o superávit não levam em conta isso. O que se leva em conta é o seguinte: no plano BD, diferente do CD, existe uma obrigação de que quando uma pessoa se aposenta, ela vai receber aquela média dos últimos 3 meses do que era o salário dela. Então, é feito todo um cálculo em que ano a ano se define o quanto vai ser tirado de dinheiro daquele fundo para honrar esse compromisso. O que esse bolo de dinheiro, como é que ele é formado? Ele é formado das contribuições realizadas mais a rentabilidade dos investimentos. Então, você tem ali uma meta
de investimento a ser cumprida. E você tem uma previsão de quanto o salário das pessoas vai aumentar ao longo do tempo, de quantas pessoas vão morrer, quando algum desses itens que foi considerado no cálculo da meta não se cumpre, não se realiza, não se mostra aderente, você tem a figura do déficit. Então, vamos ver aqui, por exemplo, o que causa um déficit num plano como um BD? No cálculo atuarial, se usa uma tábua de mortalidade. E digamos que essa tábua estime que um determinado percentual de pessoas vai morrer quando tiver 85 anos. Só que aí, quando você olha e vê o que realmente aconteceu, as pessoas, aquele percentual ali, digamos, aqueles 30%, 40% não morreu aos 85 anos. Eles continuam vivos. Então, aquele cálculo ali, aquela tábua, ela não está aderente. E aquelas pessoas vão receber contribuição por mais tempo do que o que foi previsto. Para se honrar esse compromisso, o plano vai precisar de mais dinheiro do que o previsto. Surge aí um déficit, né? Um aumento de passivo. Que se não existir uma sobra do mesmo tamanho, surge um déficit. Ou, digamos, no cálculo foi previsto de que a rentabilidade de todo aquele dinheiro, todo ano, ia alcançar 8%. E aí, num determinado momento, esses 8% não se cumprem. Porque veio o Covid, ou porque a gente viveu um momento político no país conturbado, e aí, em vez de 8%, o rendimento foi 4%. Estou falando aqui números totalmente sem lógica, apenas para contextualizar, para dar o exemplo. Se aquele cálculo planejou que o rendimento daquele ano ia ser 8% e o rendimento foi 3%, se não tiver no plano um superávit que cubra essa diferença, surge a figura do déficit. Então, quando você pergunta por que o plano BD está em déficit, apesar do custo do gasto administrativo ser custeado por fundos. Primeiro, que o que gera déficit, então, a gente não está falando do administrativo, né? A gente está falando ali de valores que dizem respeito a honrar os benefícios. E o Brasil veio o efeito Covid. O efeito Covid ele foi muito drástico para a economia e esse ano a gente continua sofrendo os efeitos disso. Já melhorou? Melhorou. Os resultados não tão ruins como ano passado, mas precisa melhorar mais ainda, tá? Chegamos ao limite em que a legislação diz no plano BD que tem que equacionar? Não, não chegamos. Está se recuperando? Está se recuperando, tá? Então, esse aí é o motivo. Nesse caso, foi a questão da rentabilidade. No caso do plano CD, que é um plano que a gente vai falar amanhã, aí a gente tem como agravante o fator IGPDI. Olha, o Edson Damasio fez uma pergunta que eu acho que acabou sendo pulada e ele me passou um recadinho aqui pedindo para ser respondido, que ele falou sobre o FRG-Prev. Edson, a gente hoje estava aprovando todo o material do FRG-Prev para ir para o ar, para ir para o site da Fundação. Rodrigo, você sabe se já foi aprovado hoje ou só entra amanhã? A gente está finalizando a homologação e a nossa TI pediu um prazo de 2 dias para colocar em produção. Tá? Então, acho que nos próximos 3 dias a gente já vai ter o plano. E a gente está programando, né, Patrícia, um webinar de relançamento do plano, né, onde a gente vai demonstrar a página nova, as peças de marketing, as campanhas comerciais, né, promocionais. Eu acho que a Gabriela, que é do comercial, ainda não confirmou essa data, mas vai ser amplamente divulgada aí pela nossa área de comunicação. Então, quem quiser mais informações sobre o FRG-Prev, né, o nosso plano família para familiares até 3º grau,
fiquem de olho, né, nas nossas comunicações, que a gente vai divulgar em breve esse webinar que vai falar tudo sobre o FRGPrev. E tem algumas surpresas boas, né, para os interessados, para os familiares, para os filhos, para os netos. Dalton, a base de cálculo para o benefício são os últimos 36 meses, tá? Vamos lá, só para dar uma justificativa ao Edson, eu pulei propositalmente, tá? Eu ia deixar para o final, para a gente correr com as dúvidas em relação ao benefício, como, por exemplo, a dúvida do José Francisco Ferreira, que ele pergunta como é feito o cálculo da pensão. Como é feito o cálculo da pensão por morte. Então, a gente, no caso de participante já aposentado, a gente aplica 45% sobre o valor do benefício que o aposentado vinha recebendo antes de falecer, né? E no caso do ativo, se o participante falecer enquanto ativo, a gente calcula uma aposentadoria nas regras da aposentadoria por invalidez e aplica também 45%. O resultado disso é que vai ser a renda da pensão que vai ser rateada entre os beneficiários, aqueles beneficiários reconhecidos pela Previdência Social. Tá bom? Eduardo Scheinberg. Se entro com pedido de aposentadoria no INSS depois do desligamento da empresa, o benefício só é pago após o aceite do INSS, que pode demorar alguns meses. O benefício é retroativo? O benefício do plano B dele é retroativo ao dia após o desligamento da empresa. Então, o participante que ainda não tiver... O ideal é que o participante já se desligue da empresa aposentado pelo INSS, né? Mas quando isso não é possível, é importante ele já dar entrada no benefício, mesmo sem a partir do momento que ele tiver o protocolo do benefício dele do INSS, ele pode dar entrada no benefício da fundação e o benefício vai ficar aguardando a concessão do INSS para ser pago. E aí, a partir do momento que ele é concedido, a gente paga todo o retroativo até um dia após o desligamento da empresa. Marcelo Pérez. Uma vez que o INSS já reconheceu a aposentadoria especial, qual a necessidade de apresentar os documentos para isso? É validação, tá? Porque a gente tem umas regras no cálculo, o percentual que é aplicado sobre a média dos 36 últimos salários, ele considera o tempo reconhecido pelo INSS. E, às vezes, o INSS reconhece um tempo menor do que o devido. Então, a gente bate, com base nesses documentos, a gente bate o tempo, refaz a contagem e checa com o resultado do INSS. Isso, a gente já pegou alguns casos em que o INSS errou na contagem e a gente orientou o participante conseguiu a revisão do benefício no INSS e a gente concedeu o benefício certinho na fundação. Tá? Então, isso é para validação mesmo, para proteção do participante. Vicente Filho pergunta: sou divorciado e tenho 2 filhas, cadastradas na Real Grandeza. No caso do meu falecimento, elas teriam direito de receberem como pensionistas? Depende da idade dos dependentes. Tá? Os filhos, cônjuges, esposas e companheiros são vitalícios para a Real Grandeza. Tá? Mas filho, a gente segue a regra do INSS. Então, 21 anos cessa o direito à pensão por morte aos beneficiários do plano BD. Tá? Então, enquanto os filhos forem menores, eles têm direito a uma renda mensal que vai até os 21 anos de idade. O Antônio Ferreira Júnior está informando que não encontrou o simulador no site. Se poderia informar o caminho. Deixa eu dar uma olhada. Você consegue abrir a tela, Dudu? O problema é que a gente é do CD, né? É diferente as opções do BD, né? Mas consegue mostrar o caminho, pelo menos. Tá, só um instante. Você vai entrar aqui no login na parte Previdência, participante. Aí tem aqui no quadrante de Previdência, essa parte azul aqui, você clica em Veja Mais. Aqui tem todo o menu relacionado à Previdência, extrato, plano família, alteração percentual do plano CD, porque no caso eu faço parte de outro tipo de benefício. E aqui tem os simuladores do CD, então vai ter a opção aqui do simulador do plano BD. E para quem está para se aposentar, tem inclusive outras opções, né, Rodrigo? Quem já está no período de elegibilidade. Isso, esse menu aí do portal, ele é dinâmico, né? Então, ele varia de acordo com o participante. Se é participante ativo do CD, se é participante ativo do BD. Então, cada participante vê algumas opções diferentes aí. Mas o simulador de renda do plano BD fica aí nessa opção dentro da Previdência. O participante consegue acessar o simulador.
Maurício Fortunato, ele informa que entrou na página dele no dossiê e não encontrou nada. Ele informa que, na época que ele deu entrada na aposentadoria pelo INSS, enviou para a Fundação o PPP. Tanto que no tempo do simulador já consta o meu tempo especial. Onde foram parar os documentos enviados. Já sou aposentado pelo INSS com PPP e ISB 40. Que tem uma outra também sobre isso, que pergunta como faz para alimentar o dossiê. É a dúvida do Gustavo José Mendes. Como faço para alimentar meu dossiê? Acessei o e-mail e não há nada nele. Para alimentar o dossiê, basta enviar os documentos digitalizados para o e-mail da GRP, né? grp@frg.com.br. E aí pede para fazer a inclusão dos documentos no dossiê eletrônico. Essa documentação vai chegar para a gente vai fazer a indexação e ele vai ficar automaticamente disponível para o participante. Esse que questionou, qual é o nome dele, Dudu? Não está? O segundo, o primeiro foi Maurício Fortunato. Tem a matrícula dele? Não tem matrícula. Mas depois a gente recebe a cópia do chat, a gente manda para vocês e fazemos a busca por nome e e-mail. Envia para a gente que a gente vai verificar e disponibilizar os documentos lá, caso não estejam lá, tá? Tá bom. Maurício Agostini Fole pergunta: esse tempo de 30 anos comentado para o cálculo do benefício, o tempo de especial é convertido tempo vezes 1,4? O INSS considera um acréscimo de 1,4, mas não é para aposentadoria especial, né? O INSS concede uma aposentadoria especial para quem trabalhou sobre algum agente agressivo por mais de 25 anos sem interrupção. Então, essa pessoa que conseguiu comprovar isso junto ao INSS tem direito a uma aposentadoria especial. O INSS faz conversão de tempo, e aí aplicando 1,4 para homem, 1,2 para mulher, para quem se aposenta por tempo de serviço, aquela espécie antiga, tempo de serviço, tempo de contribuição, e utiliza um período do tempo com algum agente agressivo. Então, a pessoa, vamos dizer que tenha 35 anos de trabalho e trabalhou 10 anos sobre algum agente agressivo, ruído, risco elétrico, e conseguiu comprovar isso junto ao INSS. Esses 10 anos são multiplicados pelo fator do tempo especial, né? 1,4 no caso do homem, 1,2 no caso da mulher. Então, esse tempo, que seria de 10 anos, para contar para a aposentadoria por tempo de serviço, ele passa a ser 14 anos, e soma ao restante do tempo normal dele. Então, acréscimo de tempo, conversão de tempo e acréscimo de tempo é só para quem se aposenta naquela antiga aposentadoria por tempo de serviço, né? Quem está ainda na regra de transição, aí, desde a mudança da reforma de 2019, e ainda tem direito a uma aposentadoria por tempo de serviço. Então, caso ele tenha algum tempo especial nesse período de tempo dele total, ele consegue esse acréscimo desde que comprovado junto ao INSS. O INSS dificulta muito o reconhecimento desse tempo especial e as pessoas acabam entrando na justiça para conseguir esse acréscimo ao tempo de serviço, que aí a Fundação também considera esse acréscimo no cálculo da complementação. Então, alguns participantes que sem esse acréscimo teriam menos de 35 anos, eles passam a ter mais de 35 anos, quando o INSS reconhece esse acréscimo. Mas, ultimamente, o INSS tem dificultado muito o reconhecimento desse tempo especial e, na maioria das vezes, o empregado, o participante, só consegue isso na justiça. Obrigado, Rodrigo. Enilson Siqueira. No caso de morte do assistido, sendo a viúva também aposentada, ela continua recebendo os 45% da real grandeza mais a aposentadoria dela? Pode acumular, só que teve uma alteração recente na reforma de 2019, que é importante. O segurado pode acumular, isso falando do INSS primeiro, né? O segurado pode acumular o benefício de aposentadoria dele, mais uma pensão no INSS, só que ela vai receber integralmente o maior benefício, e o segundo benefício de menor valor, ele vai ser proporcional, ele vai ser limitado a um fator proporcional, tá? Baseado no salário mínimo. Então, antes, a Previdência reconhecia e permitia o acúmulo de 2 benefícios de forma integral. Depois da reforma, ele passou a fazer esse controle e paga um benefício, o maior benefício integral, e o menor benefício ele aplica uma proporção baseada no salário mínimo. Tá? Então, no INSS, a regra é essa. E para a fundação, ele pode acumular
normalmente, benefício de aposentadoria e benefício de pensão sem nenhuma redução, tá? Paulo de Souza. Agora a aposentadoria não é idade mínima? A gente teve a reforma da Previdência em 2019, né? Então, mas a gente ainda está num período de transição. Então, muita gente ainda está se aposentando nas regras antigas, né? Então, muita gente ainda, que faltava pouco tempo para se aposentar, ainda consegue hoje se aposentar por tempo de contribuição, por tempo de serviço, pela especial. Mas, passado esse tempo de transição, todas as aposentadorias do INSS serão por idade. E mínimo de 65 anos para o homem, né, no futuro, depois de terminada a regra de transição, mínimo de 62 para a mulher, mas a idade mínima da mulher também está progredindo de acordo com a regra de transição. Então, no futuro, a gente realmente só terá no INSS aposentadorias por idade. Tá? Por enquanto, a gente ainda está na regra de transição. O Paulo até tinha complementado a pergunta dele, ficou mais abaixo, se não tinha que ter 65 anos no caso do homem. Gustavo José já teve a dúvida esclarecida, que é a questão do dossiê, como faz para abastecer os dados. Esses casos individuais, quem quiser fazer contato com a gente, quem quiser agendar um atendimento, a gente faz a contagem, explica individualmente a regra do INSS, quanto tempo falta para cumprir a transição, quanto tempo, quais as regras que o participante poderia se aposentar no INSS, a gente faz tudo isso, tá? Então, quem quiser agendar, é só entrar em contato com a GRP e solicitar esse agendamento com a área técnica. A gente faz toda essa orientação para o participante, tá? Flávio Nepomuceno. Em aposentadoria especial, qual a idade mínima para complementação integral? 53 anos ainda? 53 anos. Não impede a aposentadoria, né? Mas se o participante entrar solicitando a complementação da especial com menos de 53, ele vai ter que pagar um encargo atuarial, que ele pode pagar à vista, ou ter uma redução proporcional do benefício. Tá? Então, se tem a especial, é bom esperar, aguardar, completar os 53 anos para fazer o requerimento na fundação. Geraldo Dias, tenho 35 anos de contribuição. Qual a idade mínima para ter todo o benefício? Mas ele fala que se é em relação ao INSS ou fundação ou não? Vamos falar sobre os dois, né? Não especifica, Rodrigo. No INSS, assim, cada caso precisa ser analisado individualmente, né? Porque a gente tem hoje mais de 5 regras de transição e a regra nova, né, baseada na idade mínima. Então, a gente precisa analisar o caso individualmente para saber quanto que o participante, o segurado do INSS, precisa trabalhar para atingir 100% do benefício lá na Previdência Social. Na fundação, a partir dos 35 anos, o homem já tem o benefício integral, 100%. E a mulher, a partir dos 30, já tem o benefício integral, com base nas regras do cálculo. Para quem entrou a partir de 1/9 de 79, como eu falei, está sujeito à idade mínima. Para tempo de contribuição, essa idade mínima é de 55 anos. Para especial, como eu falei, é 53. Não impede a aposentadoria, mas o participante precisa pagar um encargo atuarial, mas pode se aposentar antes de completar a idade mínima, mas vai ter uma redução proporcional no benefício ou vai ter que pagar esse encargo atuarial à vista. Tá? Mas para atingir 100% da média, 35 para homem, 30 para mulher. E lembrando, é o tempo total, tá? Não é só o tempo de contribuição para a fundação, não. É todo o tempo que ele teve reconhecido na Previdência Social. A gente considera para o cálculo da fundação também. Tá? Rodrigo, essa informação ela consta no kit que é enviado, né, para os participantes no momento da aposentadoria. Ele fica sabendo antes, né? Fica sim, Dudu. Jorge Luiz José Cruz. Esse déficit atuarial do Plano BD pode comprometer o pagamento da renda vitalícia do aposentado assistido, que é o meu caso, que recebo o benefício pelo BD? Como a Patrícia... Não sei se essa pergunta foi antes da Patrícia falar ou não, mas como a Patrícia falou, o déficit que a gente está atravessando hoje é conjuntural, né? É por conta da rentabilidade que a gente teve nos últimos anos, aí, por conta da pandemia, cenário político, guerra. Então, todo mundo sofreu, né? Todos os planos sofreram com esses impactos da economia, né? Esses riscos que não são diversificáveis. Mas a Patrícia também falou que a gente está abaixo do limite para equacionamento.
Então, essa avaliação é feita todo ano, né? Essa avaliação atuarial é feita anualmente, para a gente saber se esse déficit que a gente tem hoje, ele ultrapassa ou não o limite para equacionamento. Como a gente está abaixo ainda do limite de equacionamento, a gente não tem previsão para esse ano de ter que equacionar nada e nem ter que entrar com contribuição extraordinária, né? O impacto do déficit para os assistidos é o assistido ter que pagar uma contribuição a mais do que ele já paga hoje, né? O que a gente chama de contribuição extraordinária, que é para equacionamentos de déficit. Por enquanto, a gente não vislumbra ainda essa possibilidade. A gente teve um déficit que foi muito parecido, né, com esse que a gente está atravessando agora, que foi conjuntural também, em 2014, né? Os participantes começaram até a pagar as contribuições extraordinárias na época, mas esse déficit foi revertido no ano seguinte, né? Então, logo no ano seguinte, o plano se recuperou, a rentabilidade se recuperou, e a gente reverteu essa necessidade da contribuição extraordinária. Então, por ser um plano mutualista, por ser um plano BD, né, coletivo, o plano está sujeito a déficit. E no caso de déficit acima do limite de equacionamento, o participante precisa entrar com uma contribuição extraordinária. Participantes, assistidos e o patrocinador, né? Essa conta é dividida entre esses três personagens, né? Obrigado, Rodrigo. Carlos Fernandes pergunta: a eletronuclear também paga 100% do custeio administrativo? Também, de forma proporcional, né? Mas a liminar que o Após-Furnas obteve foi em relação ao plano. Então, os dois patrocinadores do plano contribuem com a despesa administrativa, de forma proporcional, né? Furnas, por ter uma massa maior, patrimônio maior, oriundo de Furnas, paga uma proporção maior do que a eletronuclear, mas os dois pagam as contribuições de forma integral, sim. Essa aqui eu acho até que a Patrícia já respondeu quando ela estava falando. É do Dalton: se a base de cálculo para o benefício é feita apenas sobre as 3 últimas remunerações. Não, acho que a Patrícia... remunerações não, né? 3 últimos salários, né? Eu acho que eu vi essa pergunta. Na verdade, é sobre os 36 últimos salários. Eu acho que ela quis dizer 3 anos, os últimos 3 anos. 3 anos, isso. São 36 últimos salários. Tá? Todos os benefícios programados do plano BD são calculados com base nos 36 últimos salários, corrigidos pelos índices do INSS. Antônio Aparecido Carneiro: tenho 59 anos de idade, 36 de FRG. Minha aposentadoria especial está em andamento, transitando e julgado. Ainda não tenho a carta do INSS. Posso entrar no PDV caso sair? Ele já tem a aposentadoria normal e está na justiça para transformar em especial, né? Foi isso que eu entendi. Se ele já tem a carta do INSS, ele pode dar entrada no benefício da fundação, e aí é aquele tratamento especial que a gente dá para quem tem ação em trânsito, né? Para quem tem ação de conversão, quem está tentando converter de aposentadoria por tempo de serviço para aposentadoria especial. A gente concede o benefício com base na carta atual, né, no benefício que ele estiver recebendo no INSS, e assim que ele tiver ganho de causa lá, assim que o processo estiver transitado em julgado, a gente converte o benefício também na fundação, tá? Transforma ele de tempo de serviço, de 42 para 46, que é a aposentadoria especial. A gente faz essa conversão também. Mas ele pode dar entrada, se ele já tem uma carta de concessão do INSS, ele pode dar entrada na fundação, tá? Se ele não tiver, se ele tiver na justiça para conseguir a primeira aposentadoria dele, ele precisa aguardar a concessão desse benefício, a gente precisa aguardar a concessão desse benefício para conceder o benefício na fundação. Tá? Leandro Lourenço Rodrigues: no caso do benefício BPD, é estipulada a data futura para a aposentadoria. Caso ocorra aposentadoria antes dessa data, ou até mesmo posterior a essa data, em função da decisão final em processo previdenciário contra a INSS do assistido, como fica a concessão pela FRG? O benefício ele é diferido, né? Ele chama benefício proporcional diferido por conta disso. A gente assim que o participante se desliga e vira um BPD, a gente calcula o benefício dele com base nos 36 últimos salários, né? E aplica a proporção em relação ao tempo de contribuição dele para a fundação. Então, vamos dizer que ele tenha, 28 anos de contribuição para a fundação. O cálculo dele vai ser feito com base em toda a regra de cálculo do benefício, considerando média dos 36 últimos salários, dedução da parcela do INSS hipotético, cálculo do adicional. A gente faz todo esse cálculo e aplica a proporção 28/30, né?
que é justamente o benefício proporcional diferido dele. Grava essas informações e mantém atualizado anualmente pelo índice de reajuste do plano, até o participante se aposentar no INSS, seja antes da data prevista, depois da data prevista, assim que ele consegue a carta do INSS, assim que ele consegue cumprir todos os quesitos de elegibilidade, ele pode requerer o benefício, independente se a gente estava prevendo que ele ia aposentar 10 anos depois ou 5 anos depois. Assim que ele tiver a carta de concessão, ele pode dar a entrada no benefício da fundação e vai começar a receber a partir dali. Tá? Wesley Assis pergunta: pelo gráfico apresentado, há menos de 700 colaboradores contribuindo para o Plano BD. Em médio prazo, eles estarão aposentados. Como fica a garantia para o pagamento de todos os aposentados no Plano BD junto à Real Grandeza? Então, como eu expliquei, a Patrícia também falou, as contribuições que são aportadas no plano servem para compor essa reserva matemática, essa reserva de poupança dessa conta coletiva enorme, que hoje tem 15 bilhões lá nessa conta, né, que é o patrimônio inteiro do Plano BD. Então, essa conta foi feita atuarialmente e para suprir todos os benefícios pagos até a última aposentadoria, então até o último assistido do Plano BD falecer, essa reserva que a gente acumulou ao longo de todos esses anos tem que ser suficiente para pagar até essa última parcela do benefício. Por isso que tem essa questão do déficit aí, o superávit ou déficit, ou equilíbrio técnico, que é exatamente essa conta para a gente saber se a gente tem dinheiro suficiente para pagar todos os benefícios até o final, mesmo que todos os participantes já estejam aposentados. Entendeu? Então, assim, essa conta é feita atuarialmente pelo atuário, tem um atuário externo que faz a avaliação atuarial todo ano. Então, toda essa conta coletiva que a gente acumulou, ela precisa ser suficiente para pagar todos os benefícios até o final, mesmo que a gente não tenha mais nenhum participante ativo. Tá? Isso é normal em um plano que está fechado para novas adesões, né? É um plano que está caminhando para se tornar 100% de aposentado. Né? Isso aí não é nada absurdo, é uma coisa normal até em relação a planos de previdência. Né? Quando você pensa em previdência, tem que pensar no longo prazo. Então, a Fundação consolidou o patrimônio do Plano BD ao longo de todos esses anos para ter suficiência, para ter solvência para pagar os benefícios até o final. Rodrigo, o Dalton perguntando também sobre os estudos que a Real Grandeza realizou sobre os tetados. Ele pergunta se há possibilidade desses valores serem disponibilizados para os trabalhadores individualmente. Eu entendo que não, Dudu. Como foi um estudo solicitado pelo patrocinador, né, e todos esses resultados, todos esses cálculos foram fornecidos ao patrocinador. Então, caso os empregados, os participantes queiram conhecer o resultado desses estudos, eu entendo que eles tenham que solicitar isso ao patrocinador, né? Não sei, buscar o RH da empresa para saber se existe alguma vontade do patrocinador de tratar esse assunto, retomar esse assunto, né? Porque os estudos hoje seriam totalmente diferentes, né? Isso já passou, sei lá, acho que mais de 10 anos que esse estudo foi feito. Então, o resultado desse estudo hoje seria muito diferente, né? Então, eu acho que o caminho seria questionar o patrocinador, questionar a empresa, para saber se eles têm a ideia ainda de tratar esse assunto, né? Porque isso depende totalmente do patrocinador, né? A gente está aqui de mãos atadas em relação a isso. O Wesley Assis ele pede para explicar novamente sobre o adicional no cálculo do valor do benefício. Vamos lá, adicional de aposentadoria. A gente pega a média dos últimos 36 salários, né, corrige pelos índices de atualização, chega no valor do SRB. A gente compara esse valor de SRB com o teto hipotético do Plano BD, que hoje está em torno de R$8.000. E aí, de acordo com o tempo de contribuição do participante, se for homem ou mulher, entre 20 e entre 30 e 35 anos, entre 30 e 34 anos, é uma parcela de 20% dessa média ou desse teto, o que for menor. Então, se o participante tem 30 anos comprovados de serviço,
ele vai ter um adicional de 20% da média dos últimos 36 salários, limitado ao teto de contribuição hipotético da fundação, do plano BD. Tá? Então, a gente vai aplicar esse percentual sobre esse cálculo da média e vai pagar, juntamente com a complementação dele, todo mês, essa parcela do adicional para o assistido. Então, passou de 35 anos ou mais, o participante tem uma parcela de adicional de 25% dessa média ou desse teto, né, o que for menor. Então, é basicamente isso. Ou 20 para quem vai sair não vai sair na integral, vai sair no benefício proporcional, tanto para homem ou para mulher, e é o percentual de 25% para quem vai sair com mais de 30, no caso de mulher, e mais de 35, no caso de homem. E é uma parcela paga também vitaliciamente. Tá? No simulador, a gente tem esses cálculos, então quem quiser saber quanto que está o adicional hoje, né, para quem está próximo de se aposentar, você consegue ver isso no simulador. O simulador faz o cálculo tanto da complementação quanto do adicional. Osmar Antônio de Castro. Em caso de morte do aposentado, a esposa recebe 45%. Ok. Ele pergunta se no INSS é o valor total da pensão. Não. Essa foi outra alteração da reforma de 2019. Antes, funcionava assim, né? A pensionista recebia 100% da aposentadoria do segurado que faleceu. Depois da reforma, voltou uma regra que era praticada lá atrás, que o INSS concede a pensão de 50% mais 10% para cada beneficiário. Então, se o segurado do INSS tinha a esposa e mais 2 filhos menores, ele vai receber 50%, né, da parcela fixa, e mais 30% por conta de cada dependente que ele conseguir comprovar junto ao INSS. E a partir do momento que esse filho atinge 21 anos de idade, ele perde a cota dele do benefício. Então, lá na frente, se os filhos se tornarem maiores, a pensionista vai receber apenas 50% da parcela fixa, mais 10% da parcela dela, né, dela como beneficiária. Então, essa regra foi alterada também na reforma de 2019 do INSS. Pergunta enviada por Paulo Maia. Como é feito o cálculo do autopatrocínio? Pode ser um valor menor que o atual? Não, dificilmente. Assim, não, ele não pode ser menor que o atual, porque ele assume a parcela do patrocinador, né? Então, na verdade, ele vai ser próximo de 2 vezes o que ele recebe, o que ele paga hoje. Então, se ele paga R$400 hoje, ele vai ter que assumir a parcela do patrocinador e passar a pagar 790, próximo de 2 vezes, porque ele assume a parcela da patrocinadora, né? Então não tem como ser menor do que ele paga hoje. O Geraldo Dias, ele pede para explicar novamente sobre o tempo de contribuição, sendo que conta tempo de outra empresa. Isso. A gente reconhece todo o tempo que o INSS reconhecer. Então, se o participante trabalhou antes de trabalhar em Furnas, se ele trabalhou em outras empresas, comprovou 10 anos de serviço em outras empresas, a gente soma esse tempo para calcular o percentual que vai ser aplicado à média dos últimos salários dele, tá? Então, muita gente acha, não, eu só tenho 30 anos, eu tenho 20 anos de Furnas, mas antes de trabalhar em Furnas, essa pessoa já trabalhou mais 20 anos em outra empresa. Então, ela já completaria 40 anos de tempo de serviço, né? Então, ela já poderia estar aposentada até. Então, essa pergunta a gente sempre responde nas palestras, né? A gente considera, sim, todo o tempo de serviço comprovado junto ao INSS, mesmo que de outras empresas anteriores à Furnas. O Leandro aí também pergunta, ainda sobre o autopatrocínio, se possui algum reajuste com o passar do tempo. Sim, é reajustado sempre em janeiro, com base no reajuste do INSS também. Sempre em janeiro. Wesley Assis. Caso se aposente com menos de 55 anos de idade para aposentadoria por tempo, ou 53 para especial, em média, qual o percentual que diminui o valor do benefício? Esse cálculo ele é atuarial e ele é individualizado. Então, a gente não tem como estimar uma proporção média, geral, né? Mas o participante consegue ver isso no simulador também, tá? Se ele tiver
sujeito à idade mínima, né? Se ele tiver adesão dele depois de 1/9/79, o simulador vai apontar lá que ele tem a necessidade de um encargo atuarial de X, valor monetário de X, ou uma redução proporcional de, sei lá, 5%, 10% no valor do benefício. Então, cada participante consegue ver isso no simulador. A gente não consegue generalizar e achar uma média, assim, porque o cálculo é atuarial, tá? Ele é individualizado. Depende do tempo que ele falta para cumprir, depende do tempo que ele entrou na empresa. Então, é um cálculo bem individualizado, não tem como a gente generalizar, não. Tá? Mas no simulador está disponível lá, o participante consegue ver. Dalton, o dossiê da Real Grandeza é capaz de apontar alguma irregularidade ou inconsistência nas contribuições realizadas pelas patrocinadoras distintamente, tanto a INSS quanto a Real Grandeza ao longo da vida laboral, como, por exemplo, em relação à percepção do adicional de periculosidade? Não, o que a gente tem lá no dossiê é basicamente registro de documentos. Tá? O que a gente faz de validação de contribuição é feito mensalmente dentro do nosso processo de arrecadação. Né? Todo mês as patrocinadoras enviam para a gente tudo que foi descontado do participante e a gente faz a validação dessa rotina de arrecadação. Tá? Mas toda essa parte de documentação é só registro mesmo do documento dentro do nosso gerenciador eletrônico de documentos. Paulo Roberto Assunção. A Real Grandeza pode dar suporte para ação de revisão junto ao INSS para conversão em especial ou indicar escritório para dar entrada? Pode, a gente pode orientar e a gente pode não indicar, porque a gente evita indicar advogados, mas a gente pode orientar assim como proceder. E é sempre bom entrar com um advogado, porque eles conhecem os caminhos, né? Conseguem obter resultados mais rápidos. Né? Mas a gente pode, através do agendamento, orientar o participante de como que ele deve proceder, sim, tá? Beleza, só agendar lá na GRT. O Dalton pergunta se pode migrar do PGBL de outras entidades para o FRG Prev, mesmo já sendo participante do Plano BD? Pode. Além dos familiares, né? Qualquer participante do Plano BD pode também aderir ao Plano FRG Prev e trazer portabilidade de qualquer PGBL das abertas para dentro do plano. Pode sim, com certeza. E aproveitar essa campanha promocional, né? A gente está com taxa zero, e é taxa zero mesmo. Taxa de carregamento zero, taxa de administração zero para quem traz recursos acima de R$100.000. E taxa de carregamento zero e taxa de administração de 0,2 para quem adere ao plano sem trazer recurso nenhum. Então, qualquer participante do plano BD ou do plano CD, assim, eu particularmente sou participante do FRG Prev, né? E eu sou participante do plano CD. Então, não tem qualquer impedimento de um participante que é do plano BD hoje ser também participante do FRG Prev. E os patrimônios são totalmente segregados, né? Então, não tem qualquer impedimento em relação a isso. Adriana Moura. Pelo estudo da Real Grandeza, o patrocinador é obrigado a contribuir ou, após a privatização da empresa, existiria a opção de desistência do patrocinador de contribuir? Depois que o último beneficiário falecer e sobrar dinheiro no bolo, o que aconteceria com essa sobra? Quer dividir, Rodrigo? São duas perguntas, né? Vamos na primeira. Quer que eu repita? Vamos na primeira. Não precisa repetir, não. Vamos na primeira da privatização. O patrocinador ele tem um compromisso com a entidade, né? Ele tem um convênio firmado com a entidade e com os seus participantes, seus empregados. Mas é também uma prerrogativa do patrocinador, previsto em lei até, a retirada de patrocínio, né? Que é essa desistência da empresa patrocinar um plano de previdência. Então, isso é previsto em lei, tá? Mas, para fazer isso, o patrocinador precisa quitar todas as dívidas dele com o plano. Então, esse déficit que a gente tem hoje no plano BD, ele precisaria ser equacionado à vista. O patrocinador precisaria pagar, quitar todo esse déficit, até em nome do participante, para poder se retirar do plano. E teria que quitar também todo o passivo judicial, precisaria ser previsto dentro desse processo de retirada de patrocínio, e a empresa também precisaria quitar todo esse passivo judicial aí, presente e futuro, para poder se retirar do plano. Então, essa operação de retirada de patrocínio, apesar de prevista na legislação, ela é cara para a empresa. Né? Então,
é viável, né? Mas a gente não tem como prever o que vai acontecer. A gente não sabe, né, o que vai acontecer com a Eletrobras daqui para frente. Mas é viável por lei, porém custa muito caro para a empresa para fazer retirada de patrocínio, tá? Vou solicitar ao Dalton, que perguntou agora há pouco sobre portabilidade. Se você quiser... tem a segunda parte da pergunta, não tem? Sim, perdão, Rodrigo. Depois que o último beneficiário falecer e sobrar dinheiro no bolo, o que aconteceria com essa sobra? Então, isso não acontece porque a gestão do plano não vai esperar o último aposentado morrer para fazer essa conta. Essa conta é feita todo ano na avaliação atuarial. Então, a partir do momento que a gente, assim, no futuro, aí, um pouco distante ainda, né, a gente observar que está sobrando recurso dessa conta coletiva gigante, a gente tem algumas regras para distribuir superávit, né? Então, se chegar lá na frente, a gente começar o atuário do plano começar a observar, está morrendo muita gente, está sobrando muito recurso. A gente tem algumas regras também muito bem reguladas pela Previc para fazer distribuição de superávit. Então, antes de chegar no último aposentado, a gente já teria, na teoria, distribuído todas essas sobras, né, se acontecer. Mas a avaliação atuarial é justamente para casar, né, o passivo com o ativo. Né? Então, casar todas as obrigações que a gente tem com os recursos que a gente tem acumulado. Então, para evitar que muita sobra lá no final ou que falte. Né? Então, o trabalho do atuário é exatamente esse, né? Fazer com que o plano consiga chegar até o final dele, cumprir todo o objetivo dele, sem sobrar dinheiro ou sem faltar muito dinheiro. Beleza, Rodrigo, obrigado. Só o Dalton, que mandou mensagem agora há pouco sobre a portabilidade, se ele quiser informar o número de telefone, eu peço para o setor comercial, fez contato aqui comigo, a gente faz o contato direto com você e fornece mais detalhes, tá? Isso aí. É só você mandar no chat aqui, ao invés de você marcar everyone, você marca hosts and panelists, que aí vem só para a gente o número de telefone, fica preservado o seu contato, tá? Não tem problema nenhum. E depois o setor comercial faz contato com você. O Marcelo Pérez. O FI do BD, o valor aplicado está em 4 bilhões negativos em relação ao patrimônio líquido. É normal estar negativo? Se não, o que se estuda fazer? Você tem conhecimento disso, Patrícia? Fundo de investimento de 4 bilhões? O BD está negativo. Oi, desculpa, eu estava aqui falando no telefone sobre uma reunião do conselho que acabou. Qual é a pergunta, por favor? O Marcelo de Queiroz Pérez. O fundo de investimento do BD, o valor aplicado está em 4 bilhões negativos em relação ao patrimônio líquido. É normal estar negativo? Se não, o que se estuda fazer? Isso está falando sobre um investimento do plano? Está aqui FI do BD. Imagino que seja um FI do BD, tá. Então, vamos lá. Queiroz, aqui eu só estou presente, eu sou DS e o Rodrigo é gerente da área de benefícios previdenciários. Essa pergunta, eu não sei sobre isso, tá? Eu desconheço, mas, de qualquer forma, o ideal é que ela seja respondida pela área da diretoria de investimentos. Então, eu vou te pedir. A gente teve recentemente um webinar em que o Sérgio Wilson, nosso presidente, estava presente, em que a Patrícia, da DI, estava presente. Essa webinar está gravada e eles responderam todas as perguntas. Foi um webinar que eu acho que demorou 3 horas. E ali teria sido a oportunidade ideal de se fazer essa colocação. Então, o que nós podemos fazer é te mandar essa resposta, te direcionar. Vou pedir para o pessoal da comunicação encaminhar isso para a diretoria de investimento para que essa resposta seja dada a você, tá? Eu não posso falar em nome da DI. Assim como qualquer outra pergunta sobre investimentos, tá, pessoal? Específica, um FII, enfim, eu realmente não posso
fazer o uso das palavras relativas a essa pasta, tá? Para a seguridade, a gente está aqui para responder vocês. Tá ótimo, Patrícia, obrigado. Inclusive, se puder mandar o e-mail para a gente enviar a resposta, a gente tem como localizar pelo nome, é só que facilita a busca, a gente agiliza esse retorno. É só mandar no chat aqui também, hosts e panelistas. É só mandar aqui que a gente recebe e envia o retorno. Carlos Fernandes, com relação à privatização das empresas Eletrobras, a Real Grandeza permanecerá responsável pela gestão dos planos previdenciários dos empregados e permanecerem vinculados a Furnas? Não temos como responder essa pergunta, porque não sabemos, né, não temos como saber o que o novo proprietário, né, ou conjunto de novos proprietários da empresa vai querer para a empresa. José Francisco Ferreira. Com a morte do contribuinte, a pensionista continua pagando o plano? Não. No caso do plano BD, a pensionista não paga a contribuição, tá? A contribuição cessa com o falecimento do participante. O Alan pergunta, em caso de resgate, qual o percentual do imposto de renda? Tabela progressiva, de acordo com o valor que vai ser pago para ele. A tabela está no material que a gente vai disponibilizar, né, Dudu? Mas é a tabela progressiva normal que a gente paga. Está disponível aí na Receita Federal também. Beleza, obrigado, Rodrigo. O Wesley Assis. O cálculo da média leva em consideração salário nominal ou bruto? Salário bruto. E aí, o que compõe esse salário bruto? Todas as rubricas, todas as verbas que incidem para a Previdência Social também. Então, tudo que incide para a Previdência Social vai incidir também para o salário de contribuição do plano BD. Tirando o PL. O PL não incide, tá? Mas tudo que o participante receber incide. Ó. Férias, 13º. Não, 13º não, porque é uma parcela adicional. Mas férias incide, qualquer tipo de adicional, periculosidade, qualquer tipo de adicional fixo que o participante receba, tudo isso entra na composição do salário de contribuição. Tá? A regra é essa. Se incide para a Previdência Social, incide também para o cálculo do salário da Real Grandeza. Carlos Fernandes. O valor da joia é pago integralmente pelo participante ou as patrocinadoras pagam alguma parcela da joia? Não, a joia... porque muita gente confunde joia com encargo atuarial, né? A joia é para aquele participante que entrou na fundação com mais de 40 anos de idade. Então, se ele entrou lá atrás e já tinha mais de 40 anos de idade, ele provavelmente na aposentadoria, dependendo do tempo que ele contribuiu para o plano, tá? Porque essa joia pode ser zerada, dependendo do tempo que ele contribuiu para o plano, ele vai pagar uma joia no momento da aposentadoria. E essa joia é paga somente pelo participante, mas pode ser também financiada em 10 anos, financiada vitaliciamente, né, um desconto mensal no benefício, ou pode ser paga à vista também, dependendo do valor. Às vezes vale a pena pagar à vista, mas é uma obrigação do participante só, tá? Isso a joia, né? E aí, quando a gente fala de encargo atuarial, para o participante que vai se aposentar com menos de 55 ou com menos de 53 de ano especial, uma parcela também adicional em que o participante pode pagar de forma à vista também, ou ter uma redução proporcional no valor do benefício. Mas também é um encargo que é pago pelo participante. O pessoal aqui está ativo, o pessoal está fazendo simulação enquanto assiste o webinar. O Wesley Assis, fiz uma simulação agora no site considerando 50 anos de idade para aposentadoria especial. No resultado que foi apresentado, já está descontado o valor referente aos 3 anos a menos na idade. Na simulação apareceu percentual de redução aplicado ao benefício 86,71%. É isso mesmo, né, Rodrigo? É isso aí. Ele já aplica o valor da redução proporcional e, no final, ele também aplica o valor da contribuição e o valor do imposto de renda estimado. Então, o participante tem
uma estimativa aí mais ou menos do benefício líquido que ele teria, né? Ele complementa aqui dizendo que ficou na dúvida se sobre o valor líquido apresentado na simulação ainda será descontado esse percentual. Não. A simulação já incorpora essa redução proporcional. O resultado final lá é o resultado muito próximo do que ele vai receber mesmo, né? O Adolfo Goldener. Seria possível repetir qual a contribuição para a Real Grandeza que pode ser deduzida da renda bruta do imposto de renda? Qualquer contribuição que o participante faz, participante assistido, tá? Que ele faz para plano de previdência, ele pode abater até 12% da renda bruta dele anual. Então, o assistido que faz contribuição para o plano, no caso do BD, ele continua fazendo contribuição. No informe de rendimento anual, a gente envia essas informações consolidadas direitinho lá para o participante fazer o preenchimento da declaração de ajuste anual, e aí ele lança esse valor das contribuições que ele fez ao longo do ano para abater na base de cálculo do imposto de renda. Tudo isso a gente explica na época do imposto de renda, né? A gente envia o informe de rendimento, faz aquela palestra ou solta um vídeo orientando o preenchimento, mas é tudo que o participante, enquanto assistido, faz de contribuição para o plano. E pode abater isso da base de cálculo do imposto de renda. O Silas Ponce, ele pergunta, no caso de morte do participante, o benefício recebido pela esposa tem correção anual? Tem, a mesma regra da correção do assistido, do aposentado. É reajustado sempre em janeiro, com os mesmos índices do INSS, e a gente garante o mínimo pela variação do INPC acumulado no ano. Então, exatamente a mesma regra do aposentado também é aplicada no reajuste da pensão por morte. O Flávio Nepomuceno, ele fala aqui relacionado à dúvida do Wesley, que você acabou de responder. Se o valor da aposentadoria for 10 mil, será descontado 8.600, 86%? Sobra para o participante R$ 1.400? Não. Peraí, deixa eu até ler novamente aqui. Vamos voltar na... Percentual porque está percentual de redução aplicado ao benefício, 86,71%. Tá. Na verdade, esse é o percentual que ele vai receber de benefício. É o contrário, né? É o contrário. Não vai tirar 86%. Seria 100%, ele vai receber 86,71%. Essa, na verdade, é a proporcionalidade do benefício dele, né? É o que ele vai receber de benefício já com essa proporcionalidade aplicada. Então, 86%, ele vai receber, na verdade, 86% da complementação e 86% do adicional. Rodrigo, encerramos com as perguntas. Eu vou só te pedir a gentileza que eu tinha deixado para o final para falar do FRG Prev. Se você pudesse repetir as próximas etapas, aí, o que está para acontecer em relação a esse novo plano de previdência, do novo plano família da Real Grandeza. A gente está preparando todo um conteúdo novo, né, para fazer o relançamento do plano agora, nos próximos dias, né? Essa data ainda vai ser confirmada lá pelo nosso comercial, mas a nova página está bem bonita, está bem bacana, bem moderna, e o participante tem todas as informações, o pretenso participante, né, familiares, ele vai ter todas as informações e vantagens desse novo plano, né, que é destinado aos participantes. Qualquer participante, tanto do plano BD quanto do plano CD, pode aderir a esse novo plano, e para os seus familiares de até 3º grau, né, filhos, netos. E a gente está recebendo também novos instituidores para esse plano, para aumentar o nosso poder de captação de participantes, né, porque é um plano instituído em que só o participante contribui. Então, quanto mais participante a gente tiver dentro do plano, menor vai ser a despesa operacional desse plano, né, menor vai ser a despesa administrativa desse plano. E como a gente não tem fim lucrativo, maior vai ser a rentabilidade lá que vai entrar na conta do participante todo mês. Então, os próximos passos vai ser, assim, o principal deles vai ser esse webinar de relançamento do plano. Nosso comercial vai demonstrar todas as campanhas comerciais que vão ser lançadas, e a gente também vai começar a ativar as mídias sociais, começar a falar sobre o plano nas mídias sociais,
em todos os nossos canais de comunicação, né? Então, para todo mundo ficar de olho nos nossos canais de comunicação, e-mail, site, Facebook, Instagram, que a gente vai começar a divulgar mais o relançamento desse plano, a data do webinar e os próximos passos aí para quem quiser aderir. A adesão é totalmente digital, totalmente online, partindo dessa nova página que a gente vai lançar. Então, o participante tem a opção de aderir já ali direto da página, né, e passar por um processo de adesão digital, 100% digital, fácil, rápido, né, e a partir dali ele já se torna um participante do plano. Patrícia, você quer complementar? Quer finalizar? Rodrigo, queria convidar todo mundo, se você tem um neto que você gostaria de ter, de saber que no futuro ele vai contar com uma renda, como hoje você conta. Se você tem uma filha, um filho, um sobrinho, um irmão com quem você se preocupa e você gostaria de garantir a ele um futuro melhor, as contribuições ao FRGPrev podem ser feitas a partir de R$100. Então, a gente se esforçou bastante para chegar num valor de contribuição inicial acessível para as pessoas. A nossa taxa de administração está muito competitiva em relação ao mercado e a nossa rentabilidade vocês já conhecem, vocês sabem da seriedade com que o trabalho aqui é realizado. Convidar vocês a falarem com seus parentes, né, de até 3º grau, ascendente ou descendente, que tenham planos de previdência em outros lugares, sobre a possibilidade deles colocarem o seu futuro num lugar onde o dinheiro rende mais, e também convidar vocês a criarem um plano na FRGPrev para aqueles com quem vocês se preocupam, né? O planejamento financeiro, ele não é uma cultura no Brasil, é uma pena, mas ele é muito importante e às vezes a gente só entende isso quando chegam os tempos difíceis. E não adianta, num plano previdenciário, você fazer aportes relevantes já perto de se aposentar, porque um fenômeno importantíssimo é os juros sobre juros. E você só consegue se beneficiar disso quando você começa desde cedo a fazer o aporte. Então, em vez de deixar para o fim e esperar aquele momento, o momento ideal ele nunca vai vir, né? Não, eu só quero começar a contribuir quando eu puder botar R$500, quando eu botar R$600, quando eu tiver R$1.000 para botar todo mês. E essa data nunca chega, os anos vão passando e você perde as boas oportunidades. Agora, por exemplo, a gente está comprando, a Fundação Real Grandeza, ela está comprando títulos públicos a taxas excelentes. Só que se você olhar agora, o momento está dolorido, está sofrido. Quando a taxa de juros no país cair, e a gente sabe que a economia vive ciclos, esses títulos públicos vão sofrer na carteira, vão passar por uma valorização expressiva. E a cota comprada agora vai passar também por uma valorização expressiva. Então, é aquilo de você comprar na baixa, né, para depois você se beneficiar da alta. Um momento excelente para realizar aportes no FRGPrev. Então, é esse o recado que eu queria deixar. O trabalho está sendo feito aqui, a gente está bastante empenhado. Essa e outras frentes estão sendo abertas para a gente continuar expandindo aqui território da Fundação Real Grandeza, diante de toda essa mudança de cenário que a gente está vivendo. Muito obrigada, uma boa noite, contem com a Real Grandeza, a gente está disponível no 0800, no atendimento presencial com hora marcada. A equipe do Rodrigo, se vocês procurarem e pedirem, ela pode fazer atendimento individualizado, em que você vai poder falar sobre o seu caso e receber orientação adequada. Nosso objetivo é sempre oferecer o melhor serviço para vocês. Queria novamente agradecer a comunicação na figura do Luciano e do Eduardo por todo o apoio. E é isso. O FRGPrev tem a cobertura do FGC? Não tem, mas assim, a gente tem todo um arcabouço legal da Previc que dá bastante proteção para esse plano. É um plano em que o seu saldo de conta é individualizado.
Então, você sabe exatamente cada centavo que você tem naquele plano. E mais, mas eu vou botar o plano na Fundação Real Grandeza e eu tenho que levar isso até o fim na Real Grandeza? Não. Se em algum momento você achar que a Real Grandeza não está fazendo por merecer a sua presença no plano, você pode pedir a portabilidade e levar aquele seu saldo individual de conta para a instituição que você quiser. Foi isso que eu fiz. Quando eu fui, bati lá na porta do Icatu, falei, Icatu, eu quero levar meu dinheiro para a Fundação Real Grandeza. Tá? Então, a portabilidade é garantida por lei, tem todo um arcabouço legal que diz passo a passo que tem que ser cumprido com prazo. Então, assim, você está na Real Grandeza, você acha que a Real Grandeza não está performando adequadamente? Sem problema, você pode pegar o seu saldo individual de conta e levar para outro banco. O desafio de manter você satisfeito é nosso. Tá? Muito obrigada, pessoal, por quem ficou até agora. E, Rodrigo, parabéns pela apresentação. Obrigado, pessoal. Obrigado a todos. Obrigado, Patrícia. Boa noite a todos. Tchau, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau.